Eu achei tão bom mesmo essa viagem, que eu digo, olha, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero viajar, eu quero todo ano fazer uma viagem. E os meninos gostaram demais da viagem, a gente foi no nosso carro, porque aí, aquele carro branco que o Manel tinha comprado pra mim aprender a dirigir, já não tinha mais. Eu tinha comprado outro carro preto, que inclusive... Alguns momentos depois... E aí, nesse tempo, né, eu também conheci um homem chamado Eugênio, né, e aí ele era mecânico, e ele era também igual Deodoro, tava largado, velho, tinha condição financeira, mas não se cuidava, ele era bem gordão, e aí ele tinha 2 crianças, e ele não cuidava direito das crianças, e as crianças também, coitada, a mãe dele não tava lá, e que é certo que eu me envolvi com esse Eugênio, e mudei também ele quis mudar, né, sozinho, mas ajudei ele acabou emagrecendo, e aí ele já se importava, foi o mesmo processo do Deodoro, comprou roupa pra ele, e já se cuidava, e já andava melhorzinho, entendeu? Que um detalhe também que eu até esqueci de contar, mas o Deodoro, quando eu conheci ele nem dente tinha, ele era sem dente, e aí eu enchi o saco dele, ele tinha os dentes, mas ele deixava esses dentes guardados dentro da bolsa, porque ele disse que era ruim na hora de comer, ele não gostava de usar, porque na hora de comer ele não conseguia comer com essa chapra, os dentes, né, e aí ele deixava guardado, já nem usava mais, andava sem dente, e eu, o que, Deodoro, você vai colocar os dentes? Sim, senhor. E aí, na hora de comer é ruim, pois então na hora de comer você tira os dentes, depois você coloca de novo, lava eles e coloca. Aí nós enchimos tanto o saco dele, eu e o Júnior e a Flávia, vamos, Deodoro vai ter que usar dente, aí ele usou a chapra, né, ele usava, aí ele fazia isso, na hora de comer ele tirava, né, comia e depois ele guardava os dentes dele de novo. Aí ele falou que era porque a chapra não era ideal, né, pra ele, não era no formato certo. Depois ele mandou fazer uma chapra no formato do dente dele, que já conseguia comer, entendeu? Então hoje em dia o Deodoro tem dente na boca porque eu enchi o saco dele até nisso, entendeu? Eu pegava no pé mesmo. Quando eu quero ver o bem da pessoa, eu encho o saco dela até ela entender que é pro bem dela, entendeu? Aí eu conheci esse Eugênio, ele tinha essas 2 crianças, eu ainda cuidei ainda bastante desses meninos, dei banho. Gente, os meninos chegam a estar grudadinhos de grude. Ó, só da casa dele, de saco de lixo, eu tirei uns 20 sacos de lixo. Eles moravam, tipo, no lixão dentro de casa, entendeu? E aí, tirei esses 20 sacos de lixo só de dentro da casa. As crianças dormiam, gente, não gosto nem de me lembrar, mas a situação das crianças era triste. Eles dormiam, tipo, no lixão. A casa era um lixão e tipo, ele dizia que ele já estava entrando em depressão devido olhar para as crianças e não poder fazer nada, entendeu? Como? Ele não conseguia trabalhar direito porque as crianças não deixavam. A sorte dele é que a oficina dele era na casa dele, entendeu? Aí, a casa alugada, né? E aí ele ainda conseguia fazer alguma coisinha de carro por causa disso, porque era na casa dele. E aí os meninos iam pra escola, às vezes sim, às vezes não, era tudo largado. Sei que eu peguei essas crianças, cuidei dessas crianças, me envolvi com esse Eugênio ainda, aí tentei botar uma oficina junto com ele, aí depois os meninos foram para casa dos parentes deles lá, e já estavam grandinhos já, e aí essa oficina tava até, fizemos uniforme e tudo mais pra oficina, só que, gente, mecânico é bicho enrolado, viu? Aí esse Eugênio também, ele era meio esquisito, ou seja, não era perfil pra mim, entendeu? Mais velho do que eu de novo, entendeu? E não tinha muito juízo nem cabeça de ser humano, porque acabava que ele tinha ciúme dos meninos, ele tinha ciúme do Júnior, ele tinha ciúme da Flávia, e eu, meu Deus do céu, como é que pode, gente? Não tem nada a ver uma coisa com outra, meus filhos. E aí acabou que não deu certo. Pá, eu larguei pra lá esse Eugênio de mão, ainda gastei dinheiro com esse negócio de oficina pra ver se ia pra frente. Pra mim, mais ele, né? Pra ver se eu crescia e ele também. Porque eu sempre tenho vontade de crescer, entendeu? Eu tenho vontade de ter uma vida estabilizada, entendeu? Eu tenho vontade de passear, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de comer no lugar. E aí eu acho que a gente trabalhando pra gente mesmo, empreendendo, fazendo alguma coisa, consegue isso mais rápido do que se a gente trabalhar pros outros. Até porque, se eu for trabalhar pros outros, tem um horário certinho pra mim ir e voltar, né? E eu trabalhando pra mim, eu posso fazer ali um horário flexível, adiantar algum serviço pra poder sair mais cedo ou sair mais tarde, entendeu? Pra poder fazer isso aí. Na minha cabeça funciona assim.
Aí ainda me envolvi com a CGN, montei essa oficina lá, não deu certo. Aí viajei com o menino, achei bom. Aí comecei a ler um livro, O Segredo da Mente Milionário, em 2018. Foi. Ainda andou uns períodos ainda que eu e o Júnior, como o Júnior já estava crescendo, já estava com 15 anos, e o Júnior estava muito rebelde, entendeu? E eu não sabia como lidar com a situação. Nós ainda tivemos que ir no psicólogo, eu e ele, entendeu? Porque eu tinha que entender ele tinha que me entender, e nós só fomos em 2 sessões e nós já resolvemos a nossa vida, entendeu? Eu e o Júnior, porque também nós não demora muito tempo. Nós não demora muito tempo com problema, porque ligeiro a gente procura a solução, entendeu? A gente acha a solução. E aí eu e o Júnior ainda tivemos que ir no psicólogo ainda, eu e ele, porque não tava dando. Ele tava entrando pros 15, 16 anos, e ele tava ficando rebelde, e não queria ir pra igreja, e ele se zangava, e ele respondia, e ele não queria cortar o cabelo. Gente, ele ficou com o cabelo enorme, porque ele não queria cortar o cabelo, ele tava rebelde, adolescente, e eu me governo, eu me mando, e eu não gostava daquilo, porque o menino com cabelo grande, e queria usar uma roupa preta, e queria usar umas coisas esquisitas, e eu, não é assim, e levando pra igreja, e ele dava dedo pro pastor na igreja, entendeu? E aí, que é certo que a gente foi em 2 sessões do psicólogo, e a psicóloga orientou nós, era que eu tinha que ceder algumas coisas pra ele, e ele tinha que ceder algumas coisas pra mim. Tipo, o cabelo dele, ele não quer cortar, o cabelo é dele. A senhora não pode obrigar ele a cortar, a psicóloga falou, né? Eu disse, então tá bom. Mas a igreja, ele tem que ir. Aí ela dizia, então você tem que ir para o culto com a sua mãe algum dia. Não pode ir todo o culto, mas escolha lá um dia da semana, no domingo. Aí a gente entrou em acordo, a gente ia, ele ia no domingo, aí ele ia, mas tinha que ir direito, e não ir respondendo e dando dedo pro pastor, entendeu? Aí a gente entrou nesses acordos, entendeu? De que ele tinha que ir pra igreja, mas ele não precisava ir em todo o culto, já que ele não gostava. E o cabelo, ele não precisava cortar. A roupa, a cor, ele podia escolher a cor da roupa dele, né? Eu não posso mandar na cor da roupa do menino. E aí com isso ficou balanceado, entendeu? Ele cedia alguma coisa e eu cedia alguma coisa. E aí a gente entrou em comunhão. E aí que é certo que ele ficou um bom tempo sem cortar o cabelo, mas depois, graças a Deus, ele quis cortar. E tudo isso, como eu tava criando meus filhos sozinha, o Júnior desde pequeno gostava muito de animal, gostava muito de bicho e policial, essas coisas. E aí eu disse, meu filho, então você vai entrar pro exército, que vai lhe consertar é o exército, porque lá eles têm regra, lá eles têm ordem, tem tudo. Aí eu disse, então pronto, vamos trabalhar nisso aí. E aí quando deu com o período de 16, ele já tá com 16, né? Com 17 anos a gente começou a se empenhar nisso aí. Fiz ele fazer curso de técnico de enfermagem, porque disseram que lá não, era mais fácil pegar, né? Para o exército era mais fácil entrar com um curso de técnico de enfermagem. Se tivesse carta de habilitação era mais fácil de entrar, que eles preferiam, né? Que a pessoa soubesse dirigir lá no exército. Queria gente que tivesse o que agregar pro exército. Então eu botei ele técnico de enfermagem, tirei a habilitação dele e falava com todo mundo que eu via pela rua. Gente, você conhece alguém que coloque no exército? Porque eu tô precisando que o meu filho vá pro exército. Quando der com 18 anos, ele vai se alistar e eu quero que ele passe, porque era difícil entrar pro exército, né? Tinha que atender os requisitos, tudo certinho e tudo mais. Aí fizemos de tudo, e graças a Deus, quando começou o processo de ele entrar pro exército, deu tudo certo, ele entrou. Só que nesse meio tempo aí que eu tava organizando esse menino pro exército, foi o mesmo período que a gente tava viajando, entendeu? Aí a gente foi na primeira viagem, aí eu li esse Segredo da Mente Milionária, minha cabeça já mudou totalmente, entendeu? Por isso que eu fiquei no foco de empreender, de fazer alguma coisa. E aí eu tentei colocar um negócio de açaí lá em casa também, tipo uma sorveteria de açaí, delivery, daqueles que o açaí vem programadinho com um monte de coisa gostosa. Ia dar certo se eu tivesse focado, mas nesse mesmo período eu me envolvi com um menino mais novo do que eu e não deu certo. Nesse período agora mesmo da rodoviária, mesmo que eu tô me lembrando, eu me envolvi com um menino mais novo também. Do menino mais novo que eu me envolvi, não foi pra frente, porque esses meninos mais novos não tem juízo. Então, agora que eu tô me lembrando, eu saí da rodoviária porque eu tinha me envolvido com um menino mais novo e aí acabei ficando meio doida da cabeça e aí saí da rodoviária. E depois não quis mais voltar e aí fui fazer outras coisas na prefeitura, mas não na rodoviária mais, entendeu? E aí eu vi que depois, de novo, quando eu fiz esse negócio do açaí lá em casa, ia dar certo, mas eu me envolvi com um menino mais novo também, que... Melhor nem citar mais ou menos quem era, mas pronto, me envolvi com
O filho do Valdomiro, que eu esqueci o nome dele. Até esqueci o nome do menino. E Valdemir. É Valdemir o nome do menino. Me envolvi com o Valdemir, e aí, infelizmente, também não foi um relacionamento muito certo, foi um relacionamento errado, com coisa errada, e ele era mais novo que eu, e graças a Deus que não deu certo, e o Júnior também não gostou disso, e aí que é certo é que depois desse furacão todo, e aí viajemos, e aí fui pro Segredo da Mente Milionária, né, aí fizemos aí nesse processo todo a gente tava viajando, né, eu lendo esse Segredo da Mente Milionária, minha cabeça mudando pra algumas coisas que eu tinha que empreender, que eu tinha que trabalhar por conta própria, né? Que esse livro fala da pessoa que trabalha por conta própria, a pessoa tem que empreender e tudo mais. Se a pessoa quiser ficar rico, tem que procurar esses meios assim, porque se tu trabalhar pro outro, tu vai enriquecer o patrão e não você. Aí eu lendo esse livro aí, né? E depois achei a Natália Arcuri, né? Do canal Me Poupe, e aí comecei a ler assistir os vídeos dela e ver o que ela falava, as coisas que ela falava também, entendeu? E comecei a colocar na minha cabeça que eu queria ser rica. Aí, gente, que inclusive, eu tô me lembrando agora, quando eu era pequena, olha só, lá vai eu contar uma história aqui. Quando eu era pequena, eu me lembro que eu entrei numa fila, né, lá na nossa rua, ia sempre gente entregar presente no final do ano, Natal, aquelas coisas assim da prefeitura, não tem? E eu me enfiei um dia na fila, eu e meu irmão, pra pegar presente, e aí tiraram nós dois da fila, que disseram que nós tinha cara de gente rica. Não, vocês dois, nós não vamos dar presente pra vocês, não, vocês têm cara de filho de gente rico. Sinto muito, mas aqui é pra gente pobre. E aí tiraram nós da fila. E eu acho que eu era bem nova, eu acho que eu tinha uns 8 anos. E eu fiquei triste, não tem? Só que aí quando eu cheguei em casa, eu falei pra mãe, a mulher não me deu o presente, dizendo que tirou eu e o meu irmão da fila. E disseram que não ia dar boneca e nem bola pro meu irmão, porque nós tem cara de filho de gente rico. Aí a minha mãe disse, então deixa pra lá, depois eu compro pra vocês estão mesmo ricos. Pronto, depois disso que eu era pequena, né? Eu fiquei na minha cabeça que um dia eu quero ser rica. E tô lutando atrás disso até hoje. Aí eu fui e tava nesse período, né, colocando o Júnior no exército, me envolvi com esse negócio da oficina e não deu certo, me envolvi com esse negócio do açaí lá em casa, também não deu certo, porque eu não me interessei, que eu devia ter me interessado, que talvez tinha dado certo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí esse negócio de eu sair não deu certo. Aí comecei a viajar, né? E aí fui na primeira viagem, depois fui a segunda viagem com a minha mãe. Aí levei minha mãe, a gente viajou, foi maravilhoso também. Uma viagem muito boa. De novo, fiz empréstimo. Fui pra essa viagem, foi muito boa. Porque a primeira viagem foi pra mim saber quanto é que eu gastava na viagem, né? Aí fui, vi que dava pra fazer o empréstimo, pagava durante um ano. Depois no outro ano fazia outra viagem de novo, pagava no empréstimo, entendeu? E aí fui nessas duas viagens. Aí na última viagem que eu fui, foi no finalzinho de 2018 que eu fui. Aí eu disse, peraí, mas toda a vida eu quero ser rica e quero ter uma família e um casamento. Um marido, na verdade. Eu quero ter um marido, aquele marido que cuida, aquele marido que é parceiro, que a gente diz, vamos fazer as coisas. E o marido diz, vamos lá fazer. Ah, mas não sabe se vai dar certo, mas vamos tentar assim mesmo. Eu sempre quis ter, sempre quero ter e não vou desistir de ter um marido assim, entendeu? Aquela pessoa parceira, assim, que às vezes tu nem tá muito indo por ti, mas porque a pessoa tá querendo ir, tu dá aquela força, entendeu? Aí eu acho que isso aí não vai dar certo. Mas fulano tá querendo fazer, bora fazer. Eu queria achar uma pessoa assim, entendeu? Porque eu sou esse tipo de pessoa assim, entendeu? Às vezes as pessoas tá dizendo assim, bora fazer isso ali. Aí eu digo, isso dali parece que não vai dar certo. Mas eu não coloco a pessoa pra baixo. Eu vou lá e digo, não, se tu tá achando que dá, bora lá tentar. Se não deu, pelo menos a gente não ficou na dúvida se ia dar certo ou não. A gente foi lá, tentou fazer, não deu, agora a gente tem certeza que não dá certo. Pior seria se a gente ficasse pensando em fazer, e eu não fiz, e aí não deu certo, né? Então o meu lema de vida é esse, eu prefiro me arrepender do que eu fiz, do que me arrepender do que eu não fiz. Olha só que profundidade, isso eu estou muito filosófica. Aí então, minha gente, eu tava nesse período aí, né? Júnior no exército, colocar Júnior no exército para Deus ajudar que os homens de lá desse o apoio moral, ensinasse ele, coisa que homem ensina para homem, porque eu era mulher, eu era mãe e pai. Então eu conseguia fazer a parte de mãe, mas a parte de pai eu acabava me perdendo, porque eu não sou pai, eu sou mãe. Aí então eu disse, vou colocar o Júnior no exército. Aí tava nessa parte de viagem, tentando empreender e tentando achar uma brecha. Aí comecei a conversar com os meninos, porque depois eu já tinha saído da igreja quadrangular e eu tava na igreja adventista.
E aí eu tava nesse período da igreja adventista, indo pra igreja adventista, e era uma igreja muito maravilhosa, que inclusive eu fui porque o meu amigo Ramon, que varria a rua junto comigo, me falou de lá e teve um estudo bíblico comigo, me mostrando a Bíblia e as coisas tudo mais. E aí eu fui e entrei para a igreja adventista. Nessa igreja adventista foi muito bom, eu gostei demais, aprendi muita coisa. Lá o Júnior já gostava de ir, entendeu? O Júnior já tava achando bom indo para a igreja, já conseguia ir sem dar dedo pro pastor, porque lá a regra era outra. Entendeu? E a Flávia também, e aí a gente já batizou na igreja adventista, todos nós, graças a Deus, toda a vida na igreja, em alguma igreja, entendeu? A minha primeira igreja, Assembleia, depois fui pra igreja quadrangular, e agora já tava na igreja adventista, frequentei uns dias Deus é Amor, fui outros dias lá naquela igreja do pastor do R.R. Soares, entendeu? Fui uns dias na igreja Universal. Eu sei que mais frequentar mesmo, eu fui na Assembleia, fui na quadrangular e fui da Adventista do Sétimo Dia. Aí eu já tava nisso aí, né, igreja, e viagem, vou pra ali, faço uma coisa, faço outra, que inclusive para mim sair da igreja quadrangular foi uma turbulência, porque eu tive um problema na igreja foi, pra mim ir pra igreja adventista, eu tive um problema na igreja quadrangular, me envolvi com um menino mais novo, que foi o mesmo que eu saí da rodoviária, entendeu? Me envolvi com esse menino mais novo e deu merda aí, e aí eu disse, não, então acabou, vamos lá. Aí, menino, que é certo que eu tava viajando e tudo mais, aí querendo o marido, como eu disse pra vocês aqui, né? Tentei com gente mais velha, não deu. Tentei com gente mais nova, não deu. Aí apareceu o Marcos, que é o pai da Maria hoje em dia, entendeu? E aí eu nessa viagem de 2018, nós saímos para viajar, acho que no dia 18 de dezembro de 2018, e eu comecei a conversar com o Marcos, né? Por o Facebook. Pelo Facebook, Marcos morava em Minas Gerais e eu morava no Pará. E aí eu conversando com o Marcos durante a viagem, né? Indo por menino, e aí... voltando mais um pouquinho, nós na igreja adventista, tinha uma família lá de um pessoal que eles tinham um hotel, chalé hotel, lá no Breu Branco, na cidadezinha lá de Breu Branco, tinha um chalé hotel. E esse chalé hotel era de uma família lá da igreja, né, da igreja adventista, que esse pessoal, eles tinham ido para os Estados Unidos. E aí o pessoal começaram a falar, né, ó, o fulano foi para os Estados Unidos e ele ganhou um bom dinheiro lá, ele é tipo encanador. Disseram pra mim que ele era tipo encanador, né, arrumava lá esse problema de encanação, torneira, esses negócios aí, né, de ligação de água e tudo mais. E a esposa dele era zeladora lá, e eles conseguiram um bom dinheiro, foram pra lá, trabalharam, tiveram até um filho dele, eles tinham acho que 2 ou era 3 filhos, 2 filhos eu acho, e um dos filhos tinha nascido nos Estados Unidos, entendeu? E aí o pessoal na igreja começou aquele comentário, né, mas eu não tinha contato pra conversar com a mulher, que eles eram os mais acima de mim, né? Era o povo rico da igreja, eram os que tinham condição. E aí tinha os retiros da igreja e eles tinham uma fazenda, tinham acabado de comprar uma fazenda lá, né? Que aí os retiros agora parece que já iam ser na fazenda deles, lá com banco e tudo mais. E eles tinham esse hotel, que eles trouxeram esse dinheiro de lá dos Estados Unidos e botaram essas coisas lá. E aí eu comecei a ver isso, né? E eu disse... fazer faxina, eu sei fazer faxina. Então, se dá pra ganhar dinheiro nos Estados Unidos fazendo faxina, isso eu sei fazer, né? Eu vou dar um jeito. Aí falei, Júnior, acho que eu vou dar um jeito de ir pros Estados Unidos. E Júnior é mesmo, mãe, vai lá. Júnior, graças a Deus. Porque como eu cresci junto com os meninos, eles acabam sendo meus amigos, entendeu? Às vezes que eu fiz merda era porque eles eram muito pequenininhos. E depois, quando eles estavam começando a crescer, eu não entendia que eu podia conversar com eles. Mas depois que agora que eu vi que eu podia conversar com o menino, que aí comecei. 2018 que eu tive esse monte de enrolada de um monte de homem, aí eu comecei a focar nos meus filhos. Eu disse, pronto, então é eu e os meus filhos. Eles são os meus amigos, eles são os meus parceiros e eles que vão ficar comigo. Que inclusive minha mãe já tinha me abandonado de novo. A gente tinha comprado um carro, nós duas juntos, né? Mãe, bora comprar um carro, que a gente tinha vontade de passear, mas não tinha carro, né? O Manel comprou um carro pra mim, o branco, um golzinho branco, mas acabou que eu vendi esse carro para fazer as reformas lá em casa, né? Como eu disse para vocês, a casa tinha 2 banheiros e acabou tendo 4, virou 4 suítes. Por quê? Porque eu pensei assim, se o meu quarto tem banheiro dentro do quarto, eu quero que os meus filhos também tenham. Tudo que de bom que eu podia ter para mim, eu queria dar para os meus filhos o melhor possível, entendeu?
Porque eu coloquei na minha cabeça, quando eu fui pro Breu trabalhar, eu digo, meus filhos são prioridade, eu quero dar o melhor pra eles. E aí eu fui, vendi o carro, peguei o dinheiro do carro pra fazer essa reforma lá em casa, que eu fui burra. Eu não devia ter feito essa reforma, eu podia ter ficado com o meu carrinho. Aí tinha vendido o carro, né? E aí eu e a mãe gostava muito de passear, de viajar. Eu falei, mãe, vamos comprar um carro? Aí ela disse, vamos. Mas como que a gente vai comprar esse carro? Porque ela trabalhava. E eu também trabalhava. Eu digo, mãe, se nós duas se juntar e a gente se juntar e pagar as parcelas, a gente consegue comprar esse carro. Aí ela disse, então vai lá, vê lá. Eu disse, mãe, se eu comprar esse carro, a senhora garante que nós duas vamos pagar esse carro? Ela disse, vai, compra lá que a gente paga esse carro. Menina, eu fiz um empréstimo muito ligeiro de 4 mil, foi 5 mil. Dei entrada num carro, fui lá em Marabá buscar esse carro, lá em Marabá, e parcelei, parcela de 700 e pouco. Mas pra mim não ficava pesado, 750 se eu não me engano. Dava 250 pra mim e 200 dava a metade pra cada um, 300 e pouco pra cada um. Então não ficava pesada a parcela, né? Aí com 15 dias depois que eu falei, que eu sou desse jeito, eu sou determinada mesmo. Eu acho que eu ainda não fiquei rica de verdade, porque eu ainda não foquei muito mesmo. Porque no dia que eu focar eu consigo. Aí eu fui e falei, mãe, já nesse meio tempo aí, entendeu? Mãe, então eu vou comprar esse carro e a senhora garante que nós dois vamos pagar. E aí a mãe, tá bom, vamos lá, compra lá que a gente paga. Ela falou, com 15 dias depois que ela falou isso aí, eu tava com o carro na porta de casa. Ok, mãe, comprei o carro pra nós pagar. Só que infelizmente, nesse meio tempo todo, quando eu me envolvi com o Eugênio, a minha mãe também não gostava do Eugênio de jeito nenhum.